Fala, enfermagem! Bem-vindos ao melhor podcast, um oferecimento Corém Minas. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou Ana Carolina Silva. E esse é o Enfermagem Pode! Ô, Ana, Diga. estava lendo um livro, uma indicação até da Fernanda, um abraço, de um teórico, Fredson. Nossa, tá muito chique. Não tô? Nossa Senhora. Tô até com o livro aqui, ó. Um livro assim, muito bom. E ele traz muitas reflexões sobre a autonomia do enfermeiro, inclusive da nossa profissão, do profissionalismo, enquanto ocupação, trabalho. Ele fala de profissões paramédicas, ele faz algumas comparações das profissões, sabe? Que legal. E aí fala da autonomia. E aí, uma frase... Eu não li o livro todo ainda. Então, assim, eu tô trazendo um recorte. O que eu vou falar aqui não traduz o que tem no livro todo, tá? Mas é um recorte que eu acho que a gente precisa refletir, menina. Então conta. Olha só, o maior problema ocupacional de todos esses trabalhadores, aqui ele está se referindo aos paramédicos, né? Ou seja, profissões de saúde que não são médicos, reside em seu status de paramédico, que os obriga a trabalhar sob a direção do médico, porque a atividade só adquire legitimidade por meio de sua relação com o trabalho do médico. Então, ele fala isso da enfermagem, Ana. Olha, Lu, eu acho que esse é um assunto muito importante mesmo para a gente discutir quando a gente fala de autonomia. Mas quando a gente fala de autonomia do enfermeiro, assim quando a gente fala de valorização da enfermagem, sabe uma coisa que eu acho muito importante? É a gente ter autorresponsabilidade. Eu acredito que tanto os paramédicos, os médicos, os enfermeiros, a gente só consegue ter autonomia, ter valorização, reconhecimento do nosso trabalho quando a gente tem autorresponsabilidade de nos desenvolver, de aprender, de mostrar o valor do nosso trabalho. Você não concorda? Claro. A gente fica esperando só de fora, achando que as pessoas é que têm que fazer algo por nós e a nossa parcela. E Exato. onde que a gente entra nessa história, não é verdade? Isso mesmo, e ele traz muitas reflexões, depois, né, quem quiser procurar, para ler um pouco, porque ele fala mesmo da profissão e ele traz reflexões profundas, que a gente precisa pensar mesmo na nossa autonomia. O que que provoca essa autonomia do enfermeiro? Só que aí, existe uma enfermeira, uma não, tem várias enfermeiras, mas a gente está com uma aqui em especial. A gente está com uma enfermeira aqui que fala, se é para falar de autonomia do enfermeiro, é ela. Né, não? Ela tem até um consultório de enfermagem, pioneira em Minas, não é? Fina, linda, Barbie. Isso, Barbie. E se é para mostrar, então, que enfermagem pode, seja muito bem-vinda, Noelle Melo. Ai, gente, muito obrigada. Eu tô batendo super chique hoje. Muito obrigada a vocês. Queria muito agradecer ao Corém, né, a minha casa, a nossa casa, por acreditar e confiar em meu trabalho. Tenho certeza que esse podcast vai ser maravilhoso, principalmente, gente, porque eu tô com duas companheiras de profissão que eu admiro demais o trabalho de cada uma delas. Ai, que lindo. Igualmente, não é à toa que você tá aqui. Muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui hoje com a gente no nosso podcast. Gente, para quem não sabe, a Noelle, então, eu vou ler aqui, porque é muito chique, né, gente? Eu preciso até ler, tá? São muitos conhecimentos. Além dela ser uma enfermeira empoderada, que faz a diferença na enfermagem, com o consultório dela, ela é Wellness Nurse Advisor. Gente, ó, tô até treinando meu inglês, olha lá. Enfermeira, promotora da cultura de bem-estar, né, Noelle? Isso. Maravilhosa empresária no segmento da saúde, com ênfase em cuidado e desenvolvimento humano. Então, tem o consultório dela maravilhoso, com as metodologias dela, né? Incrível e fazendo a diferença na enfermagem. Não é à toa que a gente chamou ela para estar aqui com a gente e para inspirar muitos de vocês. A Noelle é uma enfermeira maravilhosa, uma pessoa iluminada, uma profissional que realmente dá orgulho para a enfermagem, no empreendedorismo, falando e cuidando da melhor maneira dos pacientes e também nas redes sociais. E falando de redes sociais, antes da gente passar a palavra para a Noelle, para que ela possa contar um pouquinho mais sobre o trabalho dela, eu queria convidar você que está aí a seguir o Corém nas nossas redes sociais. Sim, o Corém é multiplataforma e você, para saber tudo o que acontece na enfermagem, precisa de nos seguir nas redes sociais. Então siga o Corém no Instagram, @CoremMG, no YouTube, MG Corém,
e também no site do Corem, www.coremmg.gov.br. Lá no site do Corem, além de informações, além de orientações, documentos, você também consegue realizar vários serviços sem ter que precisar de se deslocar aqui na sede. Então, quer saber de tudo que acontece na enfermagem, se informar e resolver vários problemas, documentações e serviços, siga o Corem nas redes sociais. Isso mesmo. Se você ainda não é inscrito, clique e se inscreva no canal do Corem, no YouTube, para ficar por dentro de novos episódios. Ativa lá o sininho de notificação. Gente, para aí um pouquinho, curte, comenta e compartilha o nosso podcast para a gente dar cada vez mais voz para a nossa enfermagem e para a gente continuar um pouco aquele papo aqui do início, Noelle. Conta pra gente como que você enxerga essa autonomia do enfermeiro enquanto enfermeira e como que você acha que a sociedade enxerga também o enfermeiro, essa questão da autonomia. Vamos lá. Eu amo falar sobre esse assunto, porque, na verdade, gente, eu acho, de fato, a nossa profissão uma profissão maravilhosa em todos os sentidos, principalmente pela vasta experiência, né, pela humanidade que todos nós, ou a grande maioria de nós, temos. Mas, no que diz respeito à autonomia, eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muitas questões, né? A autonomia, na verdade, é um grande sonho de muitos enfermeiros, muitos, inclusive técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Por que eu falo grande sonho? Porque eu sempre faço as minhas pesquisas junto às pessoas que desejam empreender e elas falam, Noelle, eu quero trabalhar com mais autonomia, com mais liberdade, com mais valorização. Eu falo, gente, para a gente começar a trabalhar com mais autonomia, na verdade, o princípio de tudo é o conhecimento da ciência da enfermagem. Eu não consigo ver a gente conquistando mais autonomia se nós não desbravarmos mesmo toda a nossa ciência, e a ciência não apenas assistencial, né, mas a ciência no que tange à promoção à saúde, a assistência mesmo e recuperação da doença, o alívio de sofrimentos, né, a prevenção. Então, assim, eu acho que a autonomia ela começa a partir do conhecimento da nossa profissão, né? Temos muitos companheiros, sim, de profissão que trabalham de forma autônoma, mas principalmente nos ambientes hospitalares, né, em clínicas, assim, a gente ainda tem que trabalhar isso um pouquinho. Hoje, eu vejo também a sociedade, eu vejo que a sociedade ela tem uma visão ainda bem restrita da nossa profissão, apesar de que eu acho que nós ganhamos um novo patamar, sim, com a Covid, né? Eu falo que não precisava ser assim, mas foi. Não precisava ser desta forma, mas foi desta forma que a enfermagem ganhou, de uma certa forma, uma nova visão, né, para a sociedade. Exatamente, mais visibilidade. E isso abre muito as portas para a gente mostrar realmente o valor da nossa profissão. Mas eu acredito que a autonomia, ela perpassa pelo conhecimento profundo da nossa ciência. E para a gente trabalhar, eu falo assim, que a gente não trabalha para ninguém, nós trabalhamos com todos os demais profissionais de saúde. Fundamental essa sua fala, Noelle. Eu queria aproveitar, já que você está falando sobre como que o enfermeiro pode trabalhar, eu acredito que você é um exemplo que mostra o quanto que é possível na enfermagem. Então, muitas vezes as pessoas têm essa restrição, acham que trabalhar na enfermagem é trabalhar só dentro de hospital, só dentro de uma instituição. Na sua visão, você que já trabalhou na área de qualidade, já trabalhou com empresas, já trabalhou na área hospitalar, agora tem um consultório, conta pra gente, o que você acha mais fácil? Vê se tem isso também. É mais fácil trabalhar num hospital ou mais fácil ter um consultório de enfermagem ou trabalhar com qualidade? O que é mais fácil? Eu adoro essa pergunta. Gente, para mim nunca nada foi fácil nessa vida. Eu acredito que para todo mundo que está escutando esse podcast, né? Eu não conheço um enfermeiro que teve aí uma experiência tanto de vida mesmo quanto profissional que tenha sido fácil. Não acho que nenhum deles é fácil, né? O que eu costumo dizer a jornada hospitalar, sim, eu já trabalhei, né, no hospital, já trabalhei na saúde suplementar durante muitos anos também, e agora empreendendo. A jornada hospitalar, ela é muito desafiadora.
Por quê? Eu falo que quem trabalha em hospital trabalha em qualquer empresa de qualquer segmento, né? Porque ali a gente tem micronegócios, né? A gente tem várias áreas de negócio, nós temos não somente a assistência em si, mas eu que trabalhei na área de qualidade, tive o prazer de conhecer todas as áreas e os âmbitos de um hospital mesmo. Eu falo que a complexidade realmente da assistência, ela nos desafia todos os dias, né? Vocês, então, que o diga, né, Luísa? Coordenadora, que gerencia isso tudo, enfim. Já na área da qualidade também não tem facilidade nenhuma, porque a gente lida com muitos desafios no que diz respeito a ter que avaliar realmente o serviço de, às vezes as pessoas se dedicam ao máximo, né? Mas tem ali várias oportunidades de melhoria, e aí a gente tem que apontar, nós temos que desenvolver essas pessoas que muitas vezes não têm o tempo para isso, né? Então, assim, é algo bem desafiador. Eu falo que a gente tem que trabalhar muito a comunicação, o desenvolvimento humano, né? Realmente, assim, nessa parte da qualidade. Já no empreendedorismo, Jesus, né? Vou falar a verdade. Não é nada fácil, né? Eu falo que, assim, quando a gente trabalha num hospital, nós somos ali... Nós temos algumas, na verdade, várias atividades dentro de um determinado contexto. Quando você é dono do seu próprio negócio, você ao mesmo tempo, né? Eu falo que desde a parte operacional, a gente tem que fazer, a gente é o marketing, a gente é a venda, né? Nós somos quem faz o planejamento estratégico, nós somos o presidente, nós somos todas as multifunções. E mais do que isso, né? Nós que temos que correr atrás do nosso próprio salário, né, digamos assim. Então, adoecer é algo muito difícil, principalmente eu que sou autônoma, né, no consultório, os pacientes dependem de mim, enfim. Não tem facilidade, sabe, Ana? Mas eu acho que tudo se torna mais fácil quando você faz algum deles com um propósito ou com um sentido muito claro. Maravilhoso. Isso mesmo, porque é desafio para tudo quanto é lado, né? Mas a gente tem que escolher qual o desafio, o que a gente quer, né? E aí, pegando um gancho desde lá da sua primeira resposta e com essa, quando se fala do trabalho do enfermeiro dentro do hospital, né? Dessa falta de autonomia que às vezes ocorre, acontece ali dentro, no livro traz também um trecho, né? Que fala: a maioria das enfermeiras trabalha em hospital, né, onde não consegue ter autonomia. E ainda continua: fora do hospital, a posição da enfermeira profissional liberal é empreendedora, mas é igualmente dependente das ordens do médico, dos pacientes e de seus familiares. Então, assim, ele traz muitas reflexões aqui, né, pesadas, que a gente precisa de fato estudar, ir além disso, né? Não para aqui, eu só estou pegando recortes. Perfeito. Então, pra gente, até para desmistificar isso e para a gente entender, dentro de um consultório, como que acontece ali? Como que é o enfermeiro dentro do consultório, dentro das paredes de um consultório? Ótimo. Bem, como eu já disse, não é nada fácil, mas é algo maravilhoso, porque é libertador, sabe, Lu? Eu falo que o desafio está... você não tem nenhum outro profissional a quem recorrer ali naquele momento, né? Então, o paciente, nós conhecemos muito bem, todos nós profissionais de enfermagem, o tanto de dor, de necessidades humanas básicas que quando a gente decide desbravar, igual no meu caso, eu faço realmente uma consulta muito integral, né? Eu avalio a vida do paciente como um todo mesmo para identificar as respostas humanas, né? Que são os nossos diagnósticos de enfermagem, tanto a nível físico, quanto mental, quanto emocional, quanto espiritual. Então, ele traz inúmeras questões que eu falo assim, não tem como pedir socorro para ninguém não, né? E aí, a gente consegue, a partir da nossa ciência, a partir do nosso processo, se a gente tiver ele, se torna mais fácil, sim, essa mudança, a assistência propriamente dita ali no paciente que está no consultório. Então, quando a gente pega o nosso processo, faz uma consulta bem feita realmente, né? Faz aquele exame, eu falo, na verdade é uma entrevista mesmo, utilizando técnicas, inclusive, de entrevistas motivacionais, que ali você já pode ir trabalhando muitas questões de mudança comportamental. Quando você diagnostica, mostra para o paciente os diagnósticos de enfermagem, explica para eles
o que são esses diagnósticos, eles ficam assim, encantados, né? Eles falam assim, gente, mas que exclusividade, né? Eu vi você falando no episódio com a Lu, né, sobre como é diferente uma consulta com o enfermeiro esteta, né? E aí, a gente também tem a autonomia de prescrever os nossos cuidados, né? Mas, claro, gente, dentro do consultório, eu falo que a gente não pode ser onipotente, né? A gente precisa entender que, ainda que eu trabalhe com saúde integral, eu tenho as minhas atuações, tenho o que eu consigo fazer e eu tenho que direcionar esse paciente também para outros profissionais quando necessário, né? Inclusive, saber colocar limite no que eu posso, que eu não posso, no que eu consigo, que eu não consigo ajudar. Então, por exemplo, quando eu preciso discutir casos com psicólogos, né? Eu recebo muito pacientes com hipóteses diagnósticas que eu levanto de transtornos ansiosos e depressivos, que são diagnósticos médicos, né? Mas que muitas vezes precisam ou estão em acompanhamento, na verdade, ou com psiquiatra ou com psicólogo. Então, eu faço essas interconsultas, né? Sendo junto com o paciente, sendo na ausência dele quando ele permite, sempre, né? Então, eu falo assim, essa atuação, ela é maravilhosa, ela é libertadora, desafiadora nesse sentido, que você está praticamente sozinha, mas nada impede de você buscar a ajuda, né? De outros profissionais ao longo aí do percurso do tratamento. Então, pegando esse gancho que você está falando de pedir ajuda, eu acredito que essa sua fala fez uma conexão entre o que a gente falou de autonomia, porque se a gente quer ser um profissional autônomo e nós temos uma sistematização do nosso trabalho, a gente precisa de utilizar essa sistematização da melhor maneira possível, quer seja no hospital, quer seja no consultório, mas também autonomia não significa que a gente não vá passar dificuldades e que a gente não precisa de outras entidades, de alguns outros recursos para além da enfermagem. E aí, voltando para essa questão de outros recursos e outras necessidades, vamos pensar para quem aí está pensando em abrir um consultório como o seu. Quais são essas dificuldades? Conta pra gente, Noelle. Eu sei que para a gente ter um negócio, né, ainda mais na saúde, existem algumas burocracias e que a gente precisa, às vezes, de pedir ajuda para outros profissionais, outras entidades. Conta pra gente sobre um pouquinho essas burocracias e necessidades de legislação, tanto pelo Corém, vigilância sanitária. Como que é abrir um consultório de enfermagem? O que a pessoa precisa de fazer? Perfeito. A primeira coisa, eu acho que a pessoa ela precisa se conectar realmente com o seu propósito. O propósito não é clichê, não é modinha, né? Para nós profissionais de saúde que a gente lê, né, artigos científicos, nós sabemos o tanto que isso é importante. Por que eu falo isso, gente? Por quê? Porque os desafios são muitos, né? E se nós realmente não identificarmos ali um sentido na área realmente que a gente quer trabalhar, não ir pelo mercado, não ir pelas perspectivas financeiras, né? Muitos enfermeiros me procuram para mentorias, porque eu quero trabalhar na área da estética porque está dando dinheiro, né? Enfim, eu falo, olha, a gente pode entender se faz sentido, sim, a estética ou não para você, mas se você não tiver um porquê muito forte, vai ser difícil suportar o processo. Depois, né, de se conectar com isso, se conectar com a sua própria essência, com a sua verdadeira identidade, eu falo que a gente precisa, lembrar que consultório de enfermagem é um empreendimento, né? Então, não adianta você ser um excelente técnico, né? Você ter uma excelente assistência a prestar, mas se você não planeja o seu empreendimento, né? Então, a gente precisa estudar empreendedorismo, fazer, sim, o plano de negócios, né? Desenhar ali dentro do plano de negócios uma estrutura operacional, uma estrutura de marketing, uma estrutura financeira. Eu falo que quando eu fui apresentar, eu fiz uma transição de carreira, né? Meu último cargo foi de assessoria à presidência e às diretorias de uma multinacional, como enfermeira de gestão estratégica. E aí eu apresentei para o meu presidente que eu estava estruturando esse consultório, né? E ele falou assim, Noelle, você já está nascendo muito grande. Eu falei, sim, eu estou nascendo como uma grande empresa. Então, eu fiz todo o meu planejamento de negócios, né? Fiz toda a minha documentação, então, meus POPs. Na verdade, mais do que isso, tá? Eu fiz minha pirâmide de documentos, que eu vim da qualidade, né? Então, eu fiz minha pirâmide de documentos, meu planejamento estratégico, que vocês podem ver que é a coisa mais linda. Fiz os meus POPs, né? Os meus manuais, enfim. Mas, para abrir depois disso, né? Na verdade, assim, eu até não consegui finalizar tudo isso, porque eu cheguei aqui no Corém para registrar um consultório, o Corém me atendeu super bem, mas
Quando eu vim registrar o meu consultório, a pessoa que me atendeu falou assim, Noelle, deixa eu ver direitinho aqui, porque acho que a gente nunca fez isso. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não é possível que eu sou a primeira. E eles falaram, eu acho que você é a primeira enfermeira a registrar um consultório. Então, eu não tinha tanto conhecimento de como seria abrir o consultório em si, como é que seria o processo, apesar de ler a nossa legislação. A gente tem uma resolução específica, nós temos um anexo, inclusive, né? E naquela época, eu não precisei preencher todas as documentações que hoje, inclusive, são exigidas, certo? Mas a gente precisa, sim, ter esse planejamento. A gente precisa ter um consultório, seja ele, gente, próprio, seja ele locado. O meu caso é um coworking, né? Então, eu escolhi um coworking que tem todos os alvarás, alvará de localização e funcionamento, né, que tem a Constituição Empresarial, que tem o alvará da vigilância sanitária, né, então ele está todo adequado às RDCs, isso eu tomo muito cuidado, tomei muito cuidado, e aí a gente precisa, sim, preencher o que o Corém nos solicita, né, e enviar toda essa documentação, tá, na verdade eu acho que esse é o principal ponto, mas para abrir um consultório, antes dessas documentações, antes de montar uma rede social, né, com fotos lindas, nós precisamos fazer o nosso planejamento de negócios. Excelente, né? Senão, vai igual o Titanic, né? Deus me livre. O índice de mortalidade, eu falo isso muito, né? O Sebrae traz para a gente que o índice de mortalidade das pequenas e médias empresas durante os 5 primeiros anos de vida é altíssimo, né? Chega de 76% a 90%. Né? E nós somos novos, né? A legislação ela é de 2018. Nós temos muitos consultórios, né, que foram constituídos antes, mas o registro em si, ele é desde 2018. Então, eu falo assim, a gente ainda está nesses 5 primeiros anos, a gente precisa zelar por isso, né? Com certeza. Com certeza. Agora, né, Lu? Tem um pessoal, Noelle, para não ficar só a gente aqui perguntando, o nosso podcast já está dando tanta audiência que o pessoal quer se envolver, quer perguntar também para os nossos entrevistados. E a gente tem uma galerinha aqui que são a nossa equipe de enfermagem, porque a gente também não trabalha sozinho aqui. Então, eu queria te apresentar a nossa equipe de enfermagem. Ah, que linda, nossa gente. Nossa enfermeira, nosso técnico e nosso auxiliar. Eles estão aqui representando todo mundo que está lá, que assistindo a gente. Ou agora, né, nesse momento, que vai assistir a gente depois. E eles têm várias perguntinhas. Ai, que alegria. Perguntas para você. E aí, conta pra gente. Você vai ter a oportunidade de escolher a quem que você quer responder. Você quer responder a pergunta da nossa enfermeira, você quer responder a pergunta do nosso técnico ou você quer responder a pergunta da nossa auxiliar? Qual perguntinha que você escolhe? Ah, gente, eu vou escolher a da auxiliar. Eu vou explicar por quê. Porque ela parece muito com a minha tia Clarinha. Ah, gente, minha tia Clarinha, ela foi auxiliar de enfermagem, se aposentou como auxiliar de enfermagem e foi uma inspiração para mim na minha carreira. Ela parece com ela. Então pronto. Então tá batizada Clarinha. Clarinha. Eu vou dar pra Lu porque eu tô com alguns problemas técnicos. Tá bom. Então vamos ver qual a pergunta. Rede né, Nacional gente, de um auxiliar. Vai. Olha, muito bacana essa pergunta, hein? Boa, Clarinha. Veio da Clarinha. O que você acha, isso o auxiliar perguntando, que é importante para mantermos nosso bem-estar na enfermagem? Ai, que lindo! Eu amei isso! É tudo a ver com você, né, amor? Eu já começo, gente. Eu sou brava, tá? Eu tenho essa cara de bonitinha assim, mas eu sou brava. Deixa eu contar. Vai doer o que eu vou falar um pouquinho, tá? Mas, tia Clarinha... Mas às vezes é necessário. É o seguinte. Eu acredito que a gente só consegue transbordar o que existe dentro de nós. E a partir do momento que a gente escolhe ser um profissional de saúde, saúde tem que ser um valor inegociável pra gente, né? Os profissionais... Para que a gente tenha mais bem-estar na enfermagem, eu acho que o primeiro passo é o profissional entender que ele precisa cuidar do seu bem-estar e da sua saúde. Difícil? Extremamente difícil. E eu falo assim, que não é para ter uma saúde perfeita, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa se cuidar. Eu gosto muito de Horta, ela traz que a enfermagem, ela existe a partir de 3 perspectivas, mas eu vou acrescentar uma, né? Ela fala que a enfermagem, ela se constitui a partir do enfermeiro como ser humano, enfermeiro como ser profissional,
enfermeiro como liderança, essa eu acrescentei, e a gente tem o paciente, né? Então vamos ater aqui a esses 3. Primeiro, eu entendo que nós somos seres humanos. Então, se a gente não entender o conceito real da saúde, o conceito real de bem-estar, de florescimento humano, inclusive, que ele é muito discutido hoje, se a gente não se cuidar, não olhar para si, não transformar os nossos hábitos, ainda que em meio a cenários desafiadores, né? Eu acho que a gente nunca vai conseguir transbordar essa saúde para as pessoas. Segundo, o enfermeiro como profissional, né? Ele tem sim que entender a melhor forma de levar esse bem-estar aonde é que ele esteja, né? Seja no cargo de liderança, levar esse bem-estar para a equipe, seja a nível de assistência, levar o bem-estar para o paciente, seja a nível de educação, levar o bem-estar para os alunos, né? Porque a promoção do bem-estar é algo muito... Eu acho que ela tem sido um pouco banalizada, né? Pela influência social hoje em dia, né? Não menosprezando, muito pelo contrário, mas ela está banalizada, sim. Mas a gente precisa resgatar realmente esse conceito e ver qual é a melhor forma de levar, né? E além disso, a enfermagem como liderança. Eu acho que, vou deixar essa frase mais para o final, mas um dos grandes pilares da nossa atuação como enfermeiro, que está descrito no nosso Código Internacional, né, da Enfermagem, do Conselho Internacional de Enfermagem, é a promoção do bem-estar. E a gente pode sim levar esse bem-estar a nível de liderança, liderar realmente um novo movimento a nível, né, nacional, a nível global, para levar esse bem-estar para a sociedade, né? Então a gente tem eu acho que tem muitas perspectivas maravilhosas aí para a gente trabalhar esse bem-estar da enfermagem. Excelente. Ótimos os pontos que você falou, né? Acho que a Clarinha gostou, até botei ela. Respondi, Clarinha? Me conta. Eu acho que ela gostou da resposta, né? Acho que foi uma resposta muito válida, não só para a Clarinha, para os auxiliares, que com certeza têm essa dúvida, mas também para todos nós. E o bem-estar parte de todos nós, né? A gente precisa criar ambientes saudáveis ali nos relacionamentos para contribuir com esse bem-estar. Exatamente. Os relacionamentos provocam muito isso, né? Desconforto ou não. Então, a gente precisa cuidar uns dos outros. Isso, Lu. Eu falo que é uma premissa básica, né? A gente que decidiu cuidar das pessoas, né? Uma premissa básica é cuidar de todo mundo que passa pela sua vida, né? Independentemente de onde você estiver. Isso mesmo. E a gente gosta de ouvir histórias aqui. Sim! A enfermagem a gente vive de histórias, porque a gente é conexão com pessoas o tempo todo. Então vamos para o quadro. Que história é essa, enfermagem? Conta pra gente alguma história que te marcou na enfermagem, que você queira contar, compartilhar com todo mundo. Gente, eu sei que vocês colocam uma musiquinha bem alegre, né? Você pode dançar, mas eu vou pedir a equipe técnica para colocar a história a musiquinha um pouco mais triste, viu? Essa é de rir para não chorar. Vai lá. Eu tava sentadinha no meu consultório de enfermagem, e aonde eu trabalho, né, atualmente é um coworking. Então a administração leva outros profissionais entre o intervalo ali de um paciente e outro para conhecer também. E quero deixar muito claro que eu vou contar a história de uma médica, mas essa foi a única médica que teve uma postura, né, que a gente gostaria de lapidar, porque os demais médicos, gente, sempre sempre me apoiaram muito, tá? Inclusive eu tenho pacientes médicos, né? Então, ela chegou entre um paciente e outro e eu tava fazendo as minhas coisas e falei, olha, seja muito bem-vinda, né? Eu vou apresentar o consultório para a senhora. E ela virou para mim e falou assim, o que você é? Aí eu achei estranho, né? Porque se eu fosse contar pra ela que eu sou muita coisa, né, gente? Não tem tempo, fala com ela. Não tem tempo. Mas eu acredito, né, que é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem pra saber o que você faz. Aí eu falei assim, olha, meu nome é Noélia, eu sou enfermeira, seja muito bem-vinda. Ela, enfermeira? Eu falei, sim, enfermeira. Mas o que a enfermeira tá fazendo aqui no consultório? E aí, eu assim, né, fiquei um pouco receosa. E eu comecei a explicar, gente. Na hora que eu comecei a explicar, ela virou pra mim e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde? Porque assim, né, o mínimo que você precisa saber para estar sentada aí no seu consultório é isso. Será que você sabe? Gente, melhor é cri. E aí, por que eu falei que é pra ir pra
para não chorar. Claro que vem uma raiva, né, na hora. Mas Lu, né, especialista em inteligência emocional, sabe que a raiva é uma emoção básica do ser humano, mas que ela não pode moldar os nossos comportamentos. Então, para eu não ser impulsionada pela raiva, eu me forcei a rir. E ri, eu comecei a rir lembrando de uma aula de neurociência que eu tinha feito, porque a neurociência, né, traz pra gente que o riso traz muita endorfina e, consequentemente, a alegria, exatamente, a alegria, ela impulsiona atitudes mais valorosas, né, frente a cenários críticos. E eu comecei a rir, ela virou e falou assim, eu não tô entendendo por que você tá rindo. Eu falei assim, olha, quase que eu falei, nem eu, né, gente? Assim, doutora, na verdade, esse sorriso é para duas coisas. Primeiro, é para te convidar, assim, a conhecer essa estrutura que eu tenho certeza que vai te atender muito bem. Segundo, esse sorriso é um convite para a senhora marcar uma consulta comigo. Eu vou te explicar por quê. Uma das coisas que eu mais ensino nesse consultório é sorrir, porque o sorriso faz a gente ver a vida com outros olhos, as pessoas com bons olhos, as outras profissões com bons olhos, né? E às vezes faz a gente não fazer perguntas assim indiscretas. Ô, gente, eu acho que eu acabei sendo mal educada, né? Mas ela falou assim, muita classe. Eu falei assim, mas é isso. Ela falou, não, ok, depois eu venho conhecer. Gente, mas eu mereço isso? Pra quê, né? Que necessidade, né? Remete nenhuma. Isso remete muito às falas que eu trouxe Exatamente, Lu. Quando você falou, eu lembrei exatamente da história. Remete muito a isso. A dificuldade das pessoas de entenderem a autonomia, o trabalho do enfermeiro, o que a gente faz, e isso compete a nós enfermeiros, a nós da enfermagem. Eu falo assim, educar a sociedade. As pessoas, começando pela nossa família, tem gente da família que não sabe o que o enfermeiro faz, o técnico faz, o auxiliar faz. Né? E a gente precisa começar isso de casa. Lu, eu acho fantástico o que você está falando, né? Quando eu iniciei a minha jornada no consultório, eu tive uma pessoa, não vou citar, né, o grau de parentesco para não expor, que virou para mim e falou assim, mas você está tentando ser médica agora? Com aquelas fotos, né? E eu nunca nem tentei medicina, apesar de achar essa profissão maravilhosa, né? E realmente dentro da minha família e alguns amigos assim não apoiaram, mas eu falo o seguinte, muitas pessoas me perguntam, Noelle, como que você responde a essas perguntas, né? Gente, toda pergunta que me fazem em relação ao meu consultório, né, que sobre dúvida mesmo, ou alguma crítica, algum questionamento, eu transformo elas em uma mola propulsora para eu conseguir mostrar para aquela pessoa o valor da nossa profissão. Então, eu tento ao máximo, né, não ficar com raiva, não ficar resmungando, não ficar... mediante a essa pergunta ou essa crítica, como que eu consigo realmente mostrar o meu valor? Né? Porque às vezes a crítica e a pergunta é por falta de conhecimento mesmo, né? Por N motivos. Infelizmente. Mas já acabou? Infelizmente. Não, gente. Calma, ainda tem um restinho. Mas eu tenho que dizer que a gente tá caminhando pro final. Eu não falei com você, é muito rápido. Não é? A gente poderia, né, Lu, ficar aqui o dia inteiro conversando com você, porque com certeza você tem muito conteúdo, tem muito a acrescentar, e suas palavras acabam inspirando e ajudando muitas pessoas, não só que queiram trabalhar em consultório, mas para entender essa importância, o valor do trabalho da enfermagem. Mas antes que a gente termine, você vai ter a oportunidade de inspirar ainda mais as pessoas com uma brincadeira com a gente. Pensa que você recebeu o poder de poder escrever uma frase sua nas carteirinhas de todos os profissionais da enfermagem. Para que essas pessoas, todos os dias, quando lê aquela mensagem na carteirinha, se sintam inspirada, by Noelle Mello. E aí, se você pudesse escrever uma frase na carteirinha de todos os profissionais da enfermagem, que frase seria essa? Eu posso falar a frase e depois explicá-la? Claro. Aqui enfermagem pode. Pode. Eu adoro enfermagem pode. Gente, eu falaria para todos os profissionais que eu tenho a plena convicção de que a enfermagem, ela concebeu uma sistemática divina que pode transformar a nossa vida como enfermeiros, potencializar a nossa carreira rumo à realização profissional e salvar a humanidade que tanto precisa de nós. Por que eu falo isso? O que é essa sistemática divina que nós concebemos? Né? É a nossa ciência do cuidado. Né? É o nosso processo de enfermagem em si, né? E
divino, não no sentido religioso, mas no sentido figurado de nobre, de excelente, além de ser científico. E por que ele pode transformar a nossa vida como enfermeiros? Porque eu falo que quando a gente pega os diagnósticos de enfermagem ali numa visão integral, as intervenções de enfermagem, os resultados esperados, a gente fala, meu Deus, eu tenho vários desses diagnósticos, várias dessas intervenções eu preciso e eu quero conquistar vários desses resultados. Então eu falo que o nosso processo deveria ser a nossa bíblia de autocuidado, né? Potencializar a nossa carreira, por quê? Porque essa sistemática, né, a nossa ciência, ela nos permite sim ter um trabalho mais autônomo, ter mais valorização, que a gente busca muitas vezes, né, no externo, e sem olhar muitas vezes para a nossa profissão e para nós. A gente consegue sim um trabalho com mais sentido, mais propósito, mais qualidade de vida, mais prosperidade financeira através dela, né? E salvar a humanidade que tanto precisa de nós. Por quê? Porque a sociedade e a humanidade está sofrendo em todos os níveis, né? E ela precisa de uma visão integral e ela precisa de um cuidado muito diferenciado, que eu acho que a nossa profissão é quem tem a maestria para fazer, quem tem de fato, né, a maestria para fazer isso. Com certeza. Uma profissão é enfermagem, né? A base da nossa profissão, a gente, na base ali, sem ir profundo, a gente já atende ali as necessidades humanas básicas. Isso. E isso é o que todo mundo precisa, né? É isso. Só encerrando, vários eventos de empreendedorismo em todos os níveis de mercado, né, Lu, Carol, vocês, tem gente que chama ela de Ana, tá, gente? Eu chamo ela de Carol. Vocês entendem que, independentemente da área e do segmento, a gente começa sempre pela dor, né? Qual é a dor do cliente que você quer resolver? E eu falo, gente, que ninguém conhece mais de dores e de necessidades humanas básicas, né, Lu, do que a enfermagem. Então, a enfermagem ela devia ser chamada para desenhar tudo e qualquer modelagem de negócio em todas as instâncias, né? Isso mesmo. E, gente, foi maravilhoso. Acho que foi necessário esse episódio. Você é muito ética, muito humana, passa, né, uma energia muito boa, uma troca muito boa quando a gente está na sua presença. E eu acho que as pessoas que estão assistindo conseguiram sentir isso também. O cuidado que você tem, a forma que você leva a enfermagem, né, para o mundo. É muito cuidadosa, é muito científica. E eu acho que tenho certeza que você contribuiu com muitos profissionais hoje, de diversas formas. Cada um acho que vai sair desse episódio com um novo insight, com um novo olhar para a profissão, e é isso que a gente precisa, mostrar o quanto que a nossa enfermagem pode. Eu queria agradecer muito por você ter aceitado o convite e ter compartilhado tanto aqui, né? E só um recadinho para quem ainda não curtiu, comentou e compartilhou esse episódio, faça isso agora, né, gente? Já pedi, vamos dar voz para nossa enfermagem, vamos levar esse conhecimento para todo mundo. Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de novos episódios. A gente vai ao ar a cada 15 dias um episódio feito especialmente para vocês, para a enfermagem, que é esse nosso podcast. E deixa uma mensagem final, algo que você queira falar. Ah, gente, eu queria muito, muito, muito agradecer cada um de vocês, né, que disponibilizaram aí algo que eu falo que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida, que é o tempo de me escutar. Espero realmente ter contribuído, né, com o coraçãozinho, com a história, com a jornada de cada um. Estou à disposição, eu falo que eu ainda sou muito acessível, tá? Vocês vão ver, porque na hora que eu ficar muito rica, gente, eu vou pensar se eu vou ser acessível assim. Brincadeira. Mas fiquem à vontade para me seguir também nas mídias. Pode falar. Deixa sua rede. Ótimo. É Noelle, com 2 L's e A no final, .Melo Machado. E eu tenho várias propostas lá também para vocês, enfermeiros, que queiram conhecer tanto da minha jornada, quanto da minha trajetória, quanto que tenham aí uma demanda para que eu ajude a construir a jornada de vocês empreendedora também. Maravilhosa! Noelle, eu tenho certeza que você ajudou, inspirou muitas pessoas nesse programa de hoje, nesse dia
mas é o que você também faz desde a sua trajetória toda, na sua carreira e no seu dia a dia com seus pacientes. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por ajudar tantas pessoas. E hoje a gente conseguiu ver a trajetória de uma enfermeira incrível, uma pessoa inspiradora, maravilhosa e que faz toda a diferença para a enfermagem. E é nesse sentido que eu convido você a refletir até o nosso próximo episódio. Parafraseando o nosso querido Cortella, vamos pensar, e se você não existisse na enfermagem? Que falta você faria? Bora pensar essa semana, né? Refletir. E assim, encerramos mais um Enfermagem Pode! Uhul!